para um recurso genérico, que esse, eu diria, no meu entender, não deveria ser para continuar, acho eu. Não, errado, pode ser. Não, pode. Ou seja, isso não está aí. É assim, eu percebo isso, mas quando são aqueles recursos que trabalham por turno e não existe especificidade, imaginemos, pode ser, olha, qualquer enfermeiro faz aquele conjunto de atividades, eles próprios sabem quem é um enfermeiro que vai lá estar. É indiferente para nós saber se é o enfermeiro João, a enfermeira Maria ou a Mariana, porque eles conseguem prestar um conjunto de cuidados de forma consistente e de qualidade igual. Ok? E seria quase ingerível da nossa parte andar sempre a atualizar as agendas com as trocas que fazem por necessidades de Sim, negócios. mas eu digo empréstimo é porque depois tens uma parte que não é compatível, que é a seguir vais ter que estar a alterar no momento da faturação, porque há entidades onde não aceita com esse utilizador genérico. E então tem que ser manualmente. Mas são duas coisas diferentes. Eu no planeamento posso dizer, eu tenho um enfermeiro que faz aquele conjunto de atividades, o enfermeiro responsável do departamento faz a sua escala, a dizer quem é que lá está, quem faz registra e o registro, como tem um enfermeiro João, o que vai para a fatura é o enfermeiro João, não é o do plano que é o genérico. Certo. Ok? E aí nós vamos ver muito que se o enfermeiro registar que fez a sua atividade, que fica registado que fez a sua. E aí não há utilizadores genéricos, são nominais. E aí sei que foi o enfermeiro João, ou a enfermeira Maria, ou a enfermeira Mariana, etc. Ok. Ok? Vamos falar. É assim, às vezes em planeamento temos que perceber que, por exemplo, muitas vezes os médicos têm que ser aquele médico e não outro, e algumas, mesmo em alguns exames, essa especialização obriga a isso, enquanto todo tipo de perfis, até como gerem suas agendas, não temos essa necessidade de saber, só temos de saber é que é como os terapeutas, é um terapeuta que faz, sei lá, faz braço, desde que seja um que faça aquilo, é meio um bocadinho diferente. Até em alguns médicos também, às vezes há aquelas agendas de grupo, e as agendas de grupo, se calhar não é bom conceito, mas se eu quero uma consulta de cardiologia é-me indiferente do médico, eu nem olho para o médico, é a primeira vaga que tens, dás-me. Aqui se calhar a ideia, a ideologia é um bocadinho diferente, mas em algum tipo de recursos não é, é-nos um bocadinho indiferente saber quem, é preciso é garantir que a capacidade está lá. Okay? E isso acho que não se vai alterar, porque senão obrigávamos uma alteração tão grande, ou perdiam a flexibilidade de alguns grupos profissionais de gerir essa flexibilidade que gera um bocado de complicações, diria eu. Muito Mas aí, bem. se calhar, mais, mas aí, se calhar, mais no caso, estás a falar dos enfermeiros. Sim, Porque, por e exemplo, alguns tipos técnicos, tipo terapeutas ou não sei o quê, mas o resto, sim, normalmente vamos ter à pessoa, se for possível, se isso fizer sentido. Okay. porque eu estou-me a lembrar, no caso dos anestesistas, ao dia de hoje, quando nós marcamos um exame especial que tem anestesia, esse exame especial tu marcas, fazes a marcação, e o anestesista é depois Outro serviço? registado, não manualmente. Portanto, ao dia de hoje ainda não é possível. Nós, quando fazemos a marcação, e mesmo que saibamos que aquele ato vai ter anestesia, aquele anestesista vai ser agendado. Ou seja, depois há de fazer, está aqui a Isabel e o Tiago que ajudam depois a clarificar, mas é depois dado manualmente aquela atividade. Não foi previamente agendado aquele ato com um anestesista. É assim, aí eu percebo e percebo o porquê, porque muitas vezes não, ou se assume que existe um anestesista de serviço e isso cai nesse anestesista de serviço e eles podem ver mais ou menos os exames especiais que estão planeados, porque aqui o que nós costumamos fazer é, existe uma lista de tarefas do grupo, não do anestesista A, B ou C, porque depois muitas vezes nem vamos saber, se calhar as escalas são feitas mensalmente, mas antes da escala mensalmente eu para o mês de julho já estamos, se calhar ainda não. No mês de julho, certamente não sei quem é que vai estar. E por isso é impossível de saber qual é o anestesista que vai suportar os exames, porque a escala não está feita. O que se assume é que ele vai para o grupo dos anestesistas e eles sabem que o diretor quando fizer a escala, vai definir quem é que vai estar. Okay? E aí é um bocadinho, é como se fosse, é um recurso, diremos, vou-lhe chamar assim genérico, que depois o diretor do departamento define quem é. Enquanto se calhar para as consultas de anestesista, da anestesia já é um bocadinho diferente, já se marca o médico. Porquê? Porque ali é um ato que é preciso ser, um ato que existe, vai ser planeado, é preciso ser suportado e normalmente quem o suporta é o anestesista que está de serviço.
ok? E aí o que nós temos que garantir é que uma coisa, se eles quiserem ter a noção dos exames especiais que necessitam de suporte de anestesia à partida e terem essa visibilidade, e outra coisa, terem a lista de tarefas de quando eles fazem check-in para saber, olha, já cá está o doente, eu devia, ok? São duas visões distintas que nós podemos pensar e podemos ver pois é que nós não o sistema também não suporta hoje em dia ou seja, eu quando fazer um exame especial, seja uma endoscopia, por exemplo, preciso de anestesia ou uma coisa assim, que eu vou provavelmente ao médico que a faz e não ao anestesista. Ainda não temos o conceito de uma atividade multi-recurso e ficar reservado para dois, como vocês hoje em dia não têm em Glint. Mas ó, Preston, nós normalmente sabemos qual é o anestesista que vai lá estar naquele dia. Sim, mas sabem mensalmente, não, ou seja, a escala é feita mensalmente, imagino, não se fazem logo, ou seja, eu hoje em dia se calhar não sei ainda a escala de julho, logo não sabe, não Sim, sabemos, eu acho que é assim, tirando casos pontuais de férias ou de ausências, é sempre mais ou menos os normalmente mesmos. é sempre, à terça é a Manuela, à quarta é o Rebelo, à quinta é o não sei quantos. E pronto, daí era uma necessidade que nós sentíamos ter esse automatismo de, mais que não fosse de véspera ou uma coisa qualquer, associar aqueles exames àquele anestesista, não sei. É assim, isso é possível. Nós vamos, se calhar, definir aqui e vamos falar um bocadinho depois, se calhar, até desenhar este caso ou outro em que temos atividades ou atos que precisam mais com recurso. Ok? É, porque este do anestesista tanto se aplica. Hoje vamos falar dos exames especiais, mas quando no outro fórum que forem falar do bloco operatório é igual. Mas aí o bloco é diferente, porque nós temos o conceito de equipa, materiais, etc. É totalmente diferente. Eu não consigo comparar isto à cirurgia. Vamos comparar isto a outros procedimentos, ok? E há procedimentos que na verdade, se eu precisar de uma anestesia, se calhar também vou precisar de um enfermeiro, não é só anestesista, né? Olha, é preciso colocar o catéter. Quer dizer, o anestesista podia o fazer, mas se calhar ele vai pedir ao enfermeiro para o fazer. Ou seja, além de quem faz o exame, ainda precisa do enfermeiro e do anestesista. Já estamos a falar de três recursos distintos. Depois o enfermeiro faz parte do quê? É do recurso que assumimos que lá está, Sim. porque o enfermeiro também depois precisa saber, olha, eu tenho que ir suportar este exame. Mas o enfermeiro é garantido pelo hospital, com os recursos do hospital. O médico, grande parte, é um prestador. Portanto, Sim. faz sentido nós conseguirmos aqui ter os prestadores que vão ser estão sujeitos à faturação e logo processamento de honorários. Sim, mas aí, em termos de realização, fica registado. O que eu estou aqui a pensar é, hoje em dia, como vocês têm hoje em dia, o ECS também está assim, podemos depois discutir isso, eu um ato não consigo logo à cabeça definir que tenho dois recursos distintos, correto, Rita? Eu posso ter uma agenda associada a mais do que um recurso. No limite, eu posso ter uma agenda de exames que está associada a um médico, que é o médico que vai realizar, e ao anestesista. A questão aqui é que era o que o Preston estava a dizer, provavelmente o anestesista não será sempre o mesmo. Ou eu, no limite, associava a todos os anestesistas possíveis para aquele exame e depois eles iam gerindo. Mas isso depois torna-se muito complexo. Pois, aí tínhamos que ver a melhor forma, mas a verdade é que neste momento eu consigo ter a agenda associada ao médico e no limite ao anestesista, há dois recursos, é mais do que um recurso. Sim, mas tens que perceber que têm papéis diferentes, ou seja, tens quem vai fazer o exame, ou seja, vão fazer procedimentos totalmente diferentes e em atividades diferentes, em que um não se pode substituir ao outro, e tu tens que garantir, tenho um deste tipo e tenho outro deste tipo, e só com os dois, um de cada tipo, é que eu consigo realizar a atividade. Não é bem assim. Ok, nós depois vamos, é assim, de qualquer maneira vamos descrever estas necessidades e sabemos que agora podemos ter uma limitação ou outra que existe também em Global Care, não é novidade, porque vocês hoje em dia também não conseguem fazer totalmente com este conceito, porque como as agendas estão aos médicos, basicamente a atividade precisa de duas agendas ao mesmo tempo em simultâneo. Uma que é do anestesista e outra, dependendo do exame for, é o médico que realiza o exame. Okay? Nos exames, mas isto é válido para outras atividades. Estamos aqui a usar um exemplo concreto, é basicamente uma atividade precisa de dois recursos diferentes e eu tenho que garantir ao mesmo tempo um de cada. É o que nós estamos aqui a falar. E nem um sistema que Global Care funciona assim, nem o ECOS hoje em dia funciona assim. Ok? E poderia ser uma transformação maior e nós podemos mais ou menos ver como produto como é que podíamos responder a este requisito da melhor forma. Em que temos uma atividade que necessita de dois recursos diferentes, não é?
complementares, mas que necessita dos dois ao mesmo tempo. E só consigo agendar essa atividade se eu conseguir garantir a agenda dos dois. Sim, aqui estamos a Sabendo falar, que para o por bloco exemplo, vai ser sempre diferente. Pronto. aqui estamos a falar, por exemplo, da anestesia, que à partida já sabemos que há Sim. certos exames que requerem a anestesia, que é o caso dos exames especiais. No caso, por exemplo, do médico que vai relatar o exame, por exemplo, o segundo interveniente, ou seja, a possibilidade também de incluir aqui um segundo interveniente no mesmo exame. Eu acho que o constrangimento ao dia de hoje é nós não conseguirmos agendar um exame com duas especialidades diferentes. Sim, é dizer dois recursos distintos. Porque não há esse conceito. Ou seja, devia ser que cada recurso tem uma agenda e eu digo que uma atividade tem X recursos e quando a gente tem que garantir os X recursos. E está um recurso, uma agenda, basicamente, e por isso é que não se podem fazer estas conjugações. Certo. E depois o impacto que isso tem depois nos honorários, que é o que a Isabel estava a dizer. Em termos de honorários, eu não veria tanto impacto, porque se nós garantimos que o anestesista registra que fez a anestesia no sistema, isso depois vamos garantir que, como é nominal, fica feito, ok? E isso é que temos que garantir, que ele basicamente faz o seu registro, porque não fizer nada, no sistema não vai por osmose saber que foi lá. E aí eles também percebem. Mas sim, não estou tanto preocupado pelos honorários, mas até para cada um conseguir ver a sua agenda, e ser um bocado mais transparente se você já está até a agenda definida de quem é que vai cobrar as terças ou as quartas em termos destes exames, saber logo à partida quem é que vai estar o anestesista lá. Mas os honorários é uma das partes mais importantes deste processo. Eu disse que não estou preocupado porque Sim. nós a conseguimos garantir. Não digo que não seja um tema hipersensível, que sei que é. Não me entendam mal. O que eu digo se eu registar... Estamos dependentes de um registro totalmente manual hoje em dia. Ou seja, sempre que falha, tem que ser reposto no mês a seguir ou no outro mês, temos que fazer um registro manual. E porquê que há falhas às vezes? Porque o anestesista não registra? Sim, na maioria das unidades o anestesista não se loga nos exames especiais em computador nenhum. Vem uma folha onde vem umas cruzes que diz o nome do anestesista. Depois é o administrativo que registra, não é? Sim. Não, e fazermos a reserva à partida, não é? Sim, a reserva... Ok, é assim, então vamos... Rita, vamos só pôr aqui o conceito de... É assim, vamos ver, eu não quero dar garantias consigo, porque isto é uma alteração demasiado, às vezes, profunda, como os sistemas foram desenhados, mas ver se há uma forma de conseguirmos ter uma atividade que requer duas agendas ao mesmo tempo, dois recursos diferentes. Uhum. Ok? Vamos pôr isto. Já coloquei aqui nos ok? Pronto, explicar muito bem esta necessidade, porque ela pode ser válida para outras coisas. Isto é um bom exemplo, sem dúvida, mas pode ser, na verdade, válida para outros. Porque eu dizia, ecografia, não, porquê? Porque eu garanto que tenho um ecógrafo e não, eu agendo para o médico e assumo que o médico está no gabinete da ecografia. É? Enquanto eu muitas vezes na ressonância ou no TAC eu não preciso agendar para o médico, porque é o técnico que faz, o médico vai a relatar. Ou poucos exames ele está ao mesmo tempo que o exame é realizado. Mas pronto, a gente sabe, e depois vamos cobrir imagiologia, depois já vamos falar um bocadinho mais de imagiologia e de alguns conceitos. Mas tudo bem, vamos pôr este requisito que pode ser válido para outras atividades. Que é basicamente Desculpa. Sim, faça. Já agora deixa-me dizer bom dia, que eu cheguei atrasada e não disse bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Este seria o cenário 1, era o ideal. Era marcar uma endoscopia, uma colonoscopia com anestesia, conseguir alocar os exames do médico executante ao médico executante e a anestesia ao médico anestesista. Não conseguindo, não sendo possível trabalhar os sistemas nesse sentido, acho que devíamos pensar num segundo cenário. No segundo cenário estou a imaginar como, se eu escolhi endoscopia mais colon com anestesia, automaticamente, mesmo que não reserve um tempo de agenda, automaticamente debitar-me ou associar-me logo a este registro depois da anestesia, porque assim vai evitar um débito, um registro só por parte do anestesista ou por parte do administrativo. Há aqui um automatismo que se eu escolhi esta opção, então quando chegar à fase da faturação, o registro já lá está. Não sei se me fiz entender. Sim, mas aqui eu também estava a imaginar outra solução, que é serem um agendamento composto por dois atos, não é? Um é anestesia local, ou o que seja, e outro é, por exemplo, a endoscopia. E aí cada um fica na agenda de cada qual.
E aí, pelo menos, ou seja, é o conceito de agendamento composto. Vamos chamar assim, não sei se o produto chama. Certo. Nós temos alguma coisa assim, Rita? Não, acho que não também. Não. Mas pronto, é outra maneira de dar a volta a isto, que é basicamente, como eu só tenho, ou seja, cada atividade só tem uma agenda, né? A única maneira de eu simular quando preciso de dois para uma é fazer quase uma coisa composta, em que estou a partir a minha atividade em quase duas, mas agrupadinhas, em que digo, olha, então uma agenda e outra e basicamente são ao mesmo tempo. E aí consigo basicamente fazer este conceito. Sim, Ok. esse é o cenário 1. Não havendo o cenário 1, nós temos de trabalhar. Acho que este é mais possível. Este que eu estou a fazer, o agendamento composto, provavelmente é mais realizável do que uma atividade multi-recurso e quer ou melhor, mas isso é que já acho que é uma alteração de sistema muito profunda que não é viável. Este se calhar é mais viável dizer que tenho um agendamento composto por dois atos que realizam-se ao mesmo tempo por pessoas diferentes e que têm que acontecer ao mesmo tempo. E aí vai dar a mesma coisa. Okay? E se calhar é onde o que vamos tentar ter. E aí sabemos que basicamente há um conjunto de serviços que são compostos por subserviços, como se fossem dois, a endoscopia e outro que é a anestesia, porque na verdade são dois, e que têm que ser em conjunto. Eu queria só deixar aqui uma nota Sim. ou pedir uma ajuda, que é, estamos a falar da anestesia, mas temos outros casos de outras especialidades que não exames especiais, em que o exame está marcado, imagino, para o técnico ou para o médico, mas depois aquilo tem que dividir o honorário com outro. Temos casos nas unidades que funciona assim. Ou seja, para ser mais claro, imagino, exames de pneumologia. Isto porquê? Porque temos equipamentos nas nossas unidades que não são 100% da CUF. Há equipamentos que estão nas nossas unidades que são de um médico coordenador, por exemplo. Okay. Esse médico coordenador depois assina os relatórios desses exames e vai e recebe uma percentagem do honorário desse exame. A agenda muitas vezes não está aberta em nome desse médico. Está aberta em nome ou de outro médico ou de outro técnico. Depois, manualmente, também é a recepção e os serviços administrativos que têm que, linha a linha, ir pôr um segundo interveniente em cada rúbrica para reverter uma percentagem de honorário para o segundo interveniente. Okay. Pronto, isto é Pois caso... aí o ideal é termos os dois recursos, o recurso equipamento e o médico. E se o equipamento pertence ao médico, eu recebia em nome do equipamento, né? Porque aí era fácil, mas não temos esse conceito. Ok, Rita, vamos notar isto e depois vamos ter esta discussão com o produto para ver qual é o caminho. Embora eu acho que este conceito de atividade de recursos, os recursos têm agendas e uma atividade pode ter múltiplos recursos, acho que é difícil, é uma transformação demasiado drástica, para ser honesto, no Ecos, como seria no Global Care. Por isso podemos ver se conseguimos realizar isto, ou com uma atividade composta em que sabemos, embora aqui não, a atividade composta não dá, mas criar algum automatismo. Ok, temos que pensar, pois, porque aqui lá está, se eu fizer agendar para o médico, eu nunca vou ver o recurso do equipamento. Ok, mas a gente vai pensar numa solução e só vamos pôr esta necessidade em termos de honorários, porque passar até nesses casos, não nos é conveniente ter agenda para a pessoa que não vai fazer o exame. Porque Pois há não, alguns eu sítios sei. que temos assim, porque imagina, depois um cliente liga para o contact center e diz, hoje está aí o doutor não sei o quê. Vão ver, tem uma agenda aberta, dizem, sim, está. Os clientes vão à unidade, chegam lá, o doutor não está, quem lá está é o técnico que tem uma agenda em nome do médico. Pronto, também temos esses casos que causa depois... Pois é, porque assim, o mais correto aí é, por exemplo, eu por regra, o que nós fazíamos era, a minha experiência, e depois era, por exemplo, sempre que o exame é assim, uma coisa é o médico responsável, outra coisa é quem faz o exame. São duas coisas e outra coisa é quem produz o relatório. Ou seja, se eu tenho um exame que quem o faz é o técnico, eu basicamente ou faço uma agenda para o equipamento, tem que ser que tem lá um técnico, e outra coisa é dizer quem é que depois vai ser assumir a responsabilidade do exame ou do relatório final, que é um médico que não está lá durante a execução. E, na verdade, eu não preciso ter a agenda disponível do médico para a realização do exame, só numa perspectiva de ele vai ser o médico responsável do exame. São conceitos distintos e normalmente nós tínhamos essa distinção. Para quê? Para eu poder saber que o exame é realizado por um técnico, a produção do exame, a captura foi feita e depois fica na lista de trabalho do médico que vai ter que os relatar. E ele é que é o médico responsável. Mas ele não tem que lá estar durante a execução. Ou seja, a sua agenda está livre, até pode estar a dar consultas. Que é um bocadinho um conceito diferente. Então nós também devemos tomar nota de... Sendo que também, agora já acrescento aqui ainda mais sim, um tema que é, em relação às agendas em si,
o nosso sistema devia ser inteligente para não permitir abrir uma agenda em nome daquele médico em serviços diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, sim. Eu até hoje em tenho... dia nós conseguimos fazer isso e causa, ou seja, porque às vezes os médicos são criativos, né? E querem quase que ao mesmo tempo estar num piso a fazer biópsias e no outro piso a fazer consultas e ainda vão ao bloco fazer uma cirurgia. E temos ele com 3 sítios ao mesmo tempo, claro que depois o tempo de espera em todo lado, nada cruza. É assim, na teoria, para mim, um recurso só pode ter uma agenda. Ou seja, se eu sou médico, eu só posso ter uma agenda. O que eu posso definir é de manhã estou no bloco, à tarde estou a fazer exames especiais, e na terça estou a fazer consulta, e na quinta estou a trabalhar para mim e nem lá estou, ou estou de férias, ou fui, ou seja, qualquer coisa assim. Mas é uma agenda única em que tenho localizações diferentes, atividades diferentes, mas tenho uma única agenda. E não posso ter conflito, ou seja, eu não posso estar em 2 locais a fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ponto. Sim, era só esse, que hoje em dia é possível e acho que não queremos continuar a que seja possível. Pois, é que são estes conceitos de agendas e a maneira às vezes de arranjarmos subterfúgios são estes e de facto não são, porque depois ele não vai ver se há conflitos. Certo. Uhum. E a única maneira de não haver conflitos é ter um bocadinho a regra de, ok, pelo menos não é que conseguimos, é um recurso, pode estar em locais diferentes ou departamentos diferentes, fazer atividades diferentes em horários diferentes e dizemos configurar tudo numa agenda única, não precisamos de ter 2. Ok? E isso conseguimos. Não conseguimos, se calhar é pôr 2 recursos para uma atividade, mas hoje também não conseguem, na verdade, e já vamos ver se conseguimos ter alguma ideia para pelo menos responder a estas necessidades. Okay? Pronto, nós tínhamos aqui um processo, e o processo, se calhar, para exames especiais, para seguirmos mais ou menos ver o fluxo que nós estamos a pensar. E depois, se calhar, vamos fazer um bocadinho de sumário no fim da sessão de alguns destes requisitos que já hoje fomos aqui elencando, a ver se não nos esquecemos de nenhum, que depois serão estes requisitos que alguns deles, eu vou dizer, não cobrimos hoje em dia, para depois também definirmos. Tá bem? E depois também partilhamos um bocadinho melhor a definição uma vez que concluímos. Agora vamos só listá-los hoje, no fim da sessão de listar, dizer, olha, é preciso ter esta capacidade, esta, aquilo que já temos a capacidade, normalmente não listamos porque já temos. Também é mais identificar os gaps funcionais ao dia de hoje no ECOS. Também. Okay? E quando virem que nós podemos fazer uma pequena demonstração do ECOS, dizer, olha, hoje em dia isto já está, para perceberem que o que já está não vale a pena nós estarmos a descrever, nós aqui o objetivo é 2 coisas. Falar do processo de ponta a ponta, em um espaço e dizer, não, isto tem que acontecer antes, aqui ou por esta pessoa, e a gente faz essa revisão, e adicionarmos então os requisitos, ou seja, os gaps que nós encontramos para suportar esse mesmo processo, que são as funcionalidades que ao dia de hoje ainda não temos, ou que só temos parcialmente e há que completar. Muito bem, Rita, passo-te a palavra. Ok, então eu vou partilhar aqui o ecrã para mostrar o processo que definimos para tipo agendamento de MCDTs, exames especiais. Okay. Já estão a ver? Sim. Ok, pronto. Nós dividimos aqui em três processos, digamos assim, o processo de agendamento, de cancelamento e de reagendamento. Relativamente à parte do agendamento, MCDTs, exames especiais, o processo inicia com a prescrição que é feita de um exame ao cliente, em que o cliente contacta a unidade para fazer o agendamento. Pronto. Ao contactar a unidade, o administrativo o que vai verificar é se a prescrição que o cliente tem é uma prescrição interna ou uma prescrição externa. Okay? No caso de ser uma prescrição externa, aquilo que o administrativo vai fazer é aceder ao módulo de agendamento, vai identificar o cliente e vai fazer a digitalização da prescrição que o cliente tem, externa, para ficar associado àquele episódio de agendamento. Depois disso... É que isso, se calhar vou só, provavelmente depois desta atividade vamos pô-la um bocadinho mais à frente ou não, é assim, porque provavelmente, aqui eu não sei se provavelmente só depois de validar a EFR e de saber o preço é que o cliente confirma se quer ou não, eu sei que isto é uma coisa silly, mas provavelmente acontece na realidade, não?
Assim, nós Sim, só, pode chegar ao fim, não. nós só E não definimos quer, por isso, não vale, só basicamente, pomos este passo da digitalização um bocadinho mais à frente, quando Uhum, não vale a pena já estar a digitalizar se depois o cliente não quer. Ou seja, depois de pesquisar as certo. vagas e de selecionar, pedir, olha, é externa, então digitaliza e fica porque é necessária. Se for via call Certo. center, basicamente estamos a discutir aqueles canais alternativos. Olha, pode ir ao MyCuf e depois mandar-nos a foto se isso existir no MyCuf. A gente está um bocadinho aberto a ser um bocadinho mais criativo nesta definição de processos. E se vocês disserem, olha, isto é uma coisa de facto que nós queríamos, é usar os canais alternativos para obter a prescrição, porque alguns, a grande questão é que não, é assim, quando nós precisamos de uma autorização, se eu não tiver prescrição, nem que seja digitalizada, não, a seguradora vai-me dizer, olha, sem pelo menos a prescrição nós não autorizamos. Okay? Uhum. E aqui a nossa ideia é, se quando soubermos, claro que isto está numa perspectiva muito ao balcão, se foi ao call center, se foi no call center, não, contact center, desculpa. Contact center. Contact center é um bocadinho diferente, né? O cliente não está ali, quanto muito temos de ter um processo alternativo de canal que é, até temos de pensar, na verdade, isto pode ser por três canais distintos. Um que é o Contact Center, um é o MyCuf e outro é o balcão. Okay? Isto é o balcão. Okay? E em que o balcão pode pedir e fica logo digitalizada. Se for no MyCuf, por exemplo, nós no MyCuf não vamos desenhar o processo, aí eu diria, agora estava aqui, o nome, ai, minha mãe, peço desculpa, Ana Costa, Ana. que será, Ana, exatamente, peço desculpa, é que se calhar vai definir isto, porque isso é uma plataforma vossa, mas, ou seja, este processo, na verdade, tem 3 canais, e conforme o canal tem que ser definido, e aí faria sentido, por exemplo, quando é o canal MyCuf, há de ter uns espaços semelhantes, com necessidades semelhantes, em que se calhar podemos logo pedir ao cliente, olha, já agora para quando é um exame que sabemos que precisa de autorização, olha, mande-nos a fotografia da prescrição médica. Se isto for suficiente para pedir autorização e automatizarmos mais o processo, porque na verdade, quando diz eu quero automatizar tudo, a melhor automatização é de cada canal de comunicação que nós temos com os clientes ter esse suporte. Depois vamos pensar no contact center. No contact center, se calhar a questão é, olha, já tem MyCuf ou qualquer coisa, consegue-nos fazer chegar de alguma maneira a prescrição? Quando a mesma necessita de autorização, não é sempre. Não é? Se não sabem... É possível, através do e-mail, não é, Tiago? Sim, sim, eu diria, preste-me só aqui uma sugestão, que é as prescrições externas, a lógica é, acho que nós pretendíamos é o cliente nos faça chegar, seja preciso autorização ou não. Sempre? Sim, sim. Para todas, tudo que para nós seja obrigatório uma prescrição externa, queremos sempre a prescrição, mesmo na imagiologia, onde sim, eu sei que ela é relevante. Muitas vezes a questão é se eu a preciso para o dia em que vem fazer o exame ou a preciso antes. Ou seja, e aqui é que é um bocadinho. Não, ou seja, nós queríamos mudar este paradigma e queríamos ter sempre antes. Então é assim, a minha proposta é assim, nós vamos fazer pequena aqui alteração, se calhar a digitalização da prescrição vamos fazer um bocadinho mais à frente só, porque é basicamente quando o cliente confirma. Naquilo que a Ana depois vai, quando for o canal, os canais o canal MyCuf, de garantir que o sistema, é assim, se calhar não como obrigatório, mas isso já são as vossas opções, ou obrigatório ou não, fazer logo a foto e fica logo. E depois o que nós vamos fazer por trás é, quando necessita da autorização, já temos a prescrição, aquilo é mesmo um trigger automático. Também. A nossa necessidade de ter a prescrição vem para também conseguirmos garantir o check-in automático do exame correto, ou seja, porque hoje em dia corremos o risco, e quando estamos a abrir elegibilidade para check-in automático, de que o cliente agendou não é o que realidade vai realizar. Vai realizar. E se tivermos essa garantia, se tivermos a prescrição, depois podemos ter um automatismo nosso ou uma equipa que consiga ir corrigindo as marcações. Perfeito. Então é assim, eu acho que aqui, pronto, como temos 3 canais e aqui é assim, eu diria que é assim, nós depois, Rita, se calhar fazemos o do Contact Center, que a única maneira, a grande diferença é que a digitalização é um processo, se calhar, de solicitação manual, ok? E em que depois podemos ter 2 subprocessos. Ou o cliente depois pode ir ao MyCuf pessoal e adicionar, ou aquele exame, a prescrição, ok? Em que é um caso, mais um subprocesso do mesmo. Ou se não, chega ao e-mail e um utilizador tem capacidade de adicionar, como faz aqui, é a mesma atividade, que é a digitalização, basicamente é mais o anexar ao agendamento a sua prescrição, está bem? Ok.
Ok? Que, bom, isto garante pelo menos todos os agendamentos no futuro, que saem exames, pelo menos aos exames, e depois nós vamos definir, nós acordamos logo no RCM que no catálogo de serviços e produtos, pelo menos para os serviços, vamos definir quais é que precisam de autorização e quais os que precisam de documentos de suporte, seja ela a prescrição, etc. E todos aqueles que nós definimos que precisam de um documento de suporte, como a prescrição, fica mais ou menos o processo até dizer, olha, ao utilizador, olha, não se esqueça que eu quero, quando é externa, quando é interna, já vem essa informação. Quando é externa, eu preciso desse documento de suporte. Ok? Perfeito, pronto. Depois é uma pequena nota, nós vamos pôr então a digitalização um bocadinho mais à frente, porque eu agora estava aqui a pensar, eu já tinha visto discutir por causa desse processo com a Rita, mas na verdade é mais quando o cliente confirma é que se deve pedir e não logo antes, porque muitas vezes eu quero saber primeiro o preço e quando é que tem vaga e depois é que decido se faço ou não, porque se a vaga for muito lá à frente e não me der uma alternativa, posso ir a outra unidade de saúde que me dê uma data melhor. Ok, isso acontece. Na verdade, ele até pode pedir logo, não é? Até mesmo para ter a certeza qual é o exame que tem que agendar, mas a digitalização, sim, só faz sentido se calhar fazer no final, quando ele garante que quer ativar a vaga, não é? Efetivo o agendamento e aí pede prescrição ou digitaliza a prescrição um bocadinho mais aí. Yeah. Se calhar faz mais sentido. Eu estou a pensar como cliente, é o que me faria sentido, só digo sim ou não quando me disserem o preço, embora o preço muitas vezes não é o fator tão importante, mas é mais quando é que a vaga existe, porque se for muito para a frente vou primeiro procurar alternativas. Ok, perfeito. Continua, desculpa. Ok, então, pronto, este passinho então vamos colocá-lo mais à frente, então identifica o cliente, seleciona o serviço de atos médicos, o ato médico que vai ser efetuado, e depois prossegue então com a validação da FE. Pronto, Rita, diz-me uma coisa, aqui relativamente à elegibilidade de uma prescrição, de um ato com prescrição interna, essa será automática ou não? Já lá vamos. Sim, era o que eu ia agora, era onde eu ia agora. Ok, pronto, desculpa aqui. Então. Pronto, eu vou agora deixar aqui neste passo que é onde os dois processos, os dois fluxos alternativos se juntam, e vou voltar aqui atrás, que é caso a prescrição seja interna, ou seja, se a prescrição for interna, aquilo que o administrativo faz é aceder à lista de pedidos pendentes, ou seja, a todos os pedidos que foram feitos internamente para aquele serviço específico, ou aquela área de exames que está a ser agendado, vai selecionar o pedido correspondente ao cliente em causa, ou pode selecionar mais do que um pedido, caso exista mais do que um, e acede à área de agendamento com base já no pedido que foi efetuado. E aqui neste caso ele já não tem que selecionar nem o serviço, nem o ato médico, tudo isso já está, já foi identificado no pedido. Okay? E depois então entra aqui nesta área em que se conjuga as duas possibilidades, que é depois a validação da FR. Era isto que ias perguntar, Joana, certo? Era aqui esta componente. Sim, exatamente. É que a elegibilidade não é só aí, é depois também se a autorização se é necessária ou não é? Sim. Porque assim, a elegibilidade, nós temos duas. Uma é que aqui, logo neste momento, pode haver informação se existe cobertura, ou seja, se o seguro, a FR, cobra ou não, está acordado, que é mais ou menos para ter uma noção do preço, e depois pode haver, olha, além disto ainda é preciso uma autorização. Okay? E basicamente nós o acordo também temos isto logo à partida configurado no sistema, ou seja, o que é que todos os seguros, o que é que à partida não é a apólice detalhada, mas o seguro, ou seja, entre as unidades e as seguradoras, o que é que normalmente cobram, o que é que está incluído na cobertura com um preço acordado entre ambos os lados, e isso é a cobertura, e depois outra coisa que também vamos ter é se para essa mesma cobertura às vezes podem necessitar de uma autorização. Certo. Aqui nos pedidos pendentes, Sim. já tínhamos falado, só para reforçar, nesta lista deverão também ser contemplados os pedidos que ainda estão na validade. Os que não estão na validade conforme a entidade financeira devem ficar só como consulta, mas não ativos para ir buscar para marcação. Ou seja, requisições das entidades coletivas têm um prazo limite de 6 meses. Se não estou em erro. Okay. Já percebi. Se 6 meses não está elegível, ou seja, está na lista para uma consulta,
para se ir buscar, para consultar ou para alguma outra necessidade, mas não fica elegível para selecionar para marcação. É assim, nós na realidade até gostaríamos de pôr logo um filtro à partida em termos temporais, e quanto muito elas caem no esquecimento se ninguém lhes fizer nada. Já não digo eliminar, porque não eliminamos nada. Certo, eliminar não, porque pode ser necessário para outros fins. Sim. Sim, fica no histórico, mas deixa de... Ou seja, o que na verdade estás a dizer é porque as prescrições, para a maior parte das seguradoras, não todas, quando tem mais de 6 meses, deixam de ter validade para conforme a seguradora, não pode ser igual para todos. Variável conforme o sistema de saúde, isso tem que ser depois parametrizado. Mas aí, basicamente, a única forma que nós temos é quando você elege, ou seja, não conseguimos na lista de pedidos fazer à partida isso, porque eu ainda não selecionei o seguro. Só quando seleciono o seguro é que ele poderia dizer, desculpe, mas esta prescrição interna já não é válida. Certo? Porque enquanto eu não... Porque é assim, eu fui à consulta com o meu seguro da Medis, mas entretanto até tenho um da Multicare e quero usar o da Multicare para o ato em si. Por isso, ou seja, enquanto eu não escolher aqui que nós estamos ali, validade, como é que está a atividade? É valida FR, ou seleciona, basicamente validar é eleger a FR para aquele ou aqueles atos ou atividades, não é? Enquanto eu não fizer isso, eu não faço a mínima ideia se a prescrição é válida ou não, porque ela pode validar, mas põe o requisito, Rita, para os serviços validar não, por segurador, serviços atos, também temos o prazo de validade da prescrição. Certo. Também, porque isso vai ficar um bocadinho na configuração básica. Isto é para tudo, mas basicamente vai também para o RCM, porque para o RCM nós estamos a dizer que cada seguradora herda um subset do catálogo de serviços da JMS geral, em que dizemos se tem cobertura ou não, e conjunto de atributos. Um deles vai ser a validade da prescrição, ou seja, qual é o tempo máximo que uma prescrição é válida. Não estou a perceber essa parte de tem cobertura. Cobertura imaginemos, entre a tranquilidade e a... Mas isto está-me a dar antes de eu pesquisar alguma vaga. Eu imagino, eu sou multicare, está lá na minha ficha que sou multicare. E eu faço a pesquisa das vagas. O que é que naquele ponto valida? O que é validar? É assim, basicamente a validar é para as pessoas quando têm mais que um seguro, questionar o utilizador qual é o seguro que o cliente pretende utilizar. Ok, está bem. Está bem, se calhar temos que escrever isso. Ao confirmar que é o seguro que o sistema já sugere que é o que ele tem na ficha, ou se ele quer ter Sim, basicamente é assim, se só tiver um seguro, é muito trivial, né? E depois ainda é questão se ainda está ativo ou não. Porque depois não sei se vamos guardar isso tão atualizado, porque as apólices, embora têm renovações anuais e a não ser que se pergunte ao cliente, olha, renovou ou não sabemos, mas basicamente acho que aí não deve ser uma preocupação nossa, quer dizer, nós temos que não. No dia da realização, se a apólice estiver inativa, paga particular e... Claro, não, aqui é mais, quando o cliente tem mais como questionar qual é que pretende. Por isso é que dizemos validar, basicamente olha, então é multicare? Não, eu tenho aqui outro. Então diga lá, está aqui, é este? Muito bem, então pronto. É só isso. Também é um passo que é útil, porque basicamente muitas vezes nós, não sei, mas podemos vir a ter comportamentos que limitamos alguns slots das agendas à entidade, certo? Em que eu posso ser a ADSE, e ninguém me ouviu dizer isto, mas olha, só este médico só faz um dia de manhã para a DSE e os outros é só para todas as outras. Okay? Pode haver isto, embora eu não disse isto, mas pronto. Por isso, a entidade pode ser relevante ou não para saber as disponibilidades e por isso é que é um passo, é validar. Não quer dizer que tenha que escolher ou definir, o sistema vai ter uma por defeito e é só um passo, está bem? Certo. Força. Ok, então faz então a validação da FR, identifica qual é a unidade que quer efetuar a pesquisa das vagas. Este passo é obrigatório? Não pode estar é assim, por defeito, vamos assim, é assim, por defeito nós vamos pôr sempre só a unidade em que ele está. Depois estávamos ainda a pensar um conceito que ainda vou discutir com o produto e ninguém me ouviu ainda dizer isto, que quero as unidades de referenciação, ou seja, as unidades que estão a 50 km posso achar
que são alternativas viáveis. Ou escolher mesmo uma unidade a unidade alternativa. Ou seja, a minha ideia, se conseguíssemos ter por defeito configurado para cada unidade as alternativas viáveis, tipo num raio de 50 km, dizemos, olha, unidades alternativas, em vez de eu estar nas descobertas e andar a selecionar todas as que andam em Lisboa, escolher e ele diz, olha, tem aqui em Alvalade, serve? Se é assim. Ok? Ou a alternativa, se isto não for possível, estas unidades de influência, que é basicamente num raio que a gente ficava logo à partida definido, né, no sistema, ele vai à lista de unidades e escolhe as que quer, ou a que quer. Está bem? Mas por defeito, vamos assumir que é sempre a unidade, exceto no Contact Center, né? Porque no Contact Center ele vai ter que sempre selecionar a unidade, correto? Mas eu acho que aqui, para não darmos um passo atrás, deveríamos fazer tal e qual como temos no Omnicuf. Já desenhado. Que é? Realmente... Agrupador. Sim, agrupador, e aparece, se eu não colocar, posso não colocar unidade e aparece todas. Posso colocar a unidade que eu quero, não sei, acho que estar a escolher uma a uma... Mas eu não disse uma a uma. Por defeito, imagine, se é no balcão devia haver a unidade em que ele está, a alternativa dizer área de influência, porque assim, eu estou em Lisboa, vou aqui no Porto pesquisar, ou em Coimbra, vamos lá ser, não faz Sim, sentido, a nós pessoa vamos vai... pesquisar por médico ou só por exame, por exemplo? Não, aqui a ideia é, eu pesquiso por exame, não vou pesquisar por médico. Mas podemos ter a opção de pesquisar por médico também nos exames, ou não? É porque temos pessoas que Sim, dizem existe É sim, a opção de eu pesquisar por exame, mas limitando o médico. Sim, porque há clientes que dizem logo, eu quero fazer a colonoscopia com o mas aí na verdade a unidade, por acaso não. Aí várias unidades. Sim, mas aí é essa dizer em todas, ou seja, porque eu já limitei o médico, é indiferente. Sim, mas eu acho que, imagine, se calhar não me expliquei bem. Eu quero marcar, eu ligo para o Contact Center e quero marcar uma consulta para o Dr. Correia Neves, que dá consultas em aí 4 unidades CUF, da Grande Lisboa. Eu deveria conseguir agendar pelo médico e ele dava-me logo a dizer, olha, amanhã está em Sintra, depois está nas Descobertas e depois está em Almada. E eu, enquanto cliente, escolho logo para que sítio é que quero. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, tá. Eu percebi. É assim, a questão é quando o que está a dizer basicamente é quando eu defino o médico, que é o recurso, e não o exame ou a atividade, quando eu defino o médico, eu quero se calhar que ele me pesquise em todas as unidades possíveis. Sim. Mas é quando eu defino o recurso, não quando só defino a atividade, porque a atividade já não funciona assim, correto? E ainda assim, quando estamos no Contact Center, porque se estivermos na unidade, estou totalmente de acordo com o raciocínio do Préstimo. Se eu estou na unidade a agendar, por defeito aparece-me a minha unidade. Se quisermos dar uma alternativa, então aí eu retiro a unidade que está e aí faço uma pesquisa mais alargada. Olha, põe umas notas, Rita, para depois falarmos disto das unidades, até como produto, e fazermos alguns comportamentos smart. Porque eu percebo, quando temos o recurso, como só trabalha em conjunto de unidades, à partida, se calhar já não é tão relevante selecionar a unidade. Quando estamos a falar de um exame ou de uma atividade em que o médico não é relevante, a opção da unidade, sim. E depois, se eu estou no balcão, se calhar, pelo menos por defeito, via para facilitar a unidade onde eu trabalho. Porque vai ser para aí 90% ou 95% da atividade vai ser essa. Exceto no Contact Center, que o comportamento é diferente. Está bem? Certo. Ok? E depois já temos que detalhar um bocadinho estes princípios para ver como é que é a melhor maneira de gerirmos isto. Mas tem razão. Força, continua. Ok. Ok, depois então faço a pesquisa das vagas, sendo que aqui a pesquisa das vagas pode ser através da sessão única da melhor vaga ou da próxima vaga. Okay? Já vimos também na outra sessão de agendamento. O sistema então retorna todas as vagas, todas, não são todas, retorna as próximas vagas disponíveis. O administrativo, por sua vez, seleciona as vagas que pretende agendar e efetiva o agendamento. Ao efetivar o agendamento... Espera aí, Rita, deixa-me só interromper para um passo atrás, que é aqui na devolução das vagas. Era importante nós termos aqui configurado as incompatibilidades de exames.
Certo, Ou sim, sim. seja, não no momento da gravação, não é? Mas, por exemplo, quando tu fosses fazer dois exames diferentes, e quando pesquisasses a vaga, ele não te devolver a vaga de exames incompatíveis. Uhum. E o que acontece ao dia de hoje é que essas incompatibilidades até já podem estar definidas, mas só no momento da gravação é que Ah, ele não te deixa, Certo. ele não te deixa gravar porque diz que os exames são incompatíveis. A ideia aqui Uhum. era ir um passo mais atrás, ou seja, nem sequer te devolver os exames, mas talvez aqui haver também uma justificação, porque o cliente vai dizer, olha, mas eu quero fazer os dois no mesmo dia, e o administrativo Uhum. vai dizer, olha, mas não dá, então mas tenta outra vez. Quer dizer, tem que haver Uhum. depois ali um alerta a dizer, estes exames não são Sim. compatíveis, até para ele dar essa justificação. sim, eu acho que Sim, isso até nós já tínhamos também identificado, desculpa, na sessão de agendamento, que era sempre que o sistema não devolve vagas, quer seja por incompatibilidade, quer seja por restrições da FR, aqui neste momento ele alertar porque é que não retorna vagas, ok? Também para o administrativo saber o motivo e indicar ao cliente que não há vagas, imagina, porque a FR que ele está a utilizar não existem vagas, se for para particular ou se for outra FR, se calhar já existem vagas, ou da mesma forma que é para essa questão da incompatibilidade de exames. Mas o sistema deve devolver vagas. Podem não conseguir devolver a melhor vaga ou podem sim, não sim, conseguir correto. conciliar Não, o critério. correto. Ou seja, em termos de incompatibilidade, o que o sistema vai fazer é, como eles não podem ser executados nas mesmas 24 horas, vamos assumir assim, se calhar não é bem nas mesmas 24, ou vamos dizer que Uhum. é pelo menos 12, para não bloquear logo ali 2 dias, porque eu se fizer um no fim do dia, estou a bloquear quase o dia todo seguinte, se for 24 horas. Basicamente o que ele vai dizer é, olha, a vaga para o exame A, ou para a atividade, eu vou-lhe chamar atividade A, é na segunda, e a melhor vaga que eu conto para a B é, é na terça. E o que eu quase faria é, quando estou a selecionar os dados, se houver algum incompatível, quase haver um alerta logo ali para o utilizador, a partir de saber que aquilo vai-lhe propor datas diferentes porque são incompatíveis. Ou seja, quando aquele ato de selecionar, ou seja, eu sei que está automatizado, mas quando vem da lista de pedidos, se ele selecionar os 3 pedidos, imagina, ou 2, Uhum. validar a FR, ou seja, ali logo ele dizer, olha, que na verdade haver quase uma nota de rodapés, estes Uhum. são incompatíveis de realizar no mesmo dia, porque basicamente é isso. Certo. Ok? E pronto, o utilizador já sabe que se retornar e o cliente saber dizer, não, olha, as atividades, os atos que está a pedir para agendar não podem ser realizados no mesmo dia, está bem? Por isso eu vou-lhe aqui propor já dias alternativos, etc. Pelo Uhum. menos, e ao menos não ser uma surpresa de, o sistema está-se a enganar. Não, não, isto, ok? Fazemos assim algo friendly, se calhar. Mas a nível das Uhum. incompatibilidades nem sempre é só do mesmo dia, às vezes é só uma questão de horas. É assim, eu como disse, eu quando disse é aquilo que for, mas basicamente é em termos temporais, não é? Sim, sim. Sim, Ok? eu diria que independentemente do tempo da incompatibilidade, ele iria sempre dar uma nota a dizer que aqueles 2 exames ou aqueles 3 exames são incompatíveis, para também percebermos porque é que ele nos está a propor vagas com algum distanciamento entre elas. Certo. Sim. Até no fim do dia, como ontem falávamos, se eu souber que são em 2 edifícios diferentes e a andar demora quase um cliente meia hora, vamos supor, ele tem que dar sempre um intervalo de meia hora entre os dois, entre preparar e não sei o que, se calhar sabemos que é meia hora. Pronto, é meia hora. E quando agendamos, Uhum. o sistema pode ser confuso para as pessoas. Porquê? Porque eu, se calhar, aquela meia hora pode ser útil para outra pessoa fazer alguma coisa no segundo recurso. E para o cliente ele vê, olha, eu tenho ali meia hora que antes de deslocar e preparar para o segundo exame ou para a segunda atividade. E isso fica claro. E no recurso, ao lado não estamos a ocupar o tempo todo, pode ser útil para fazer outra coisa. Ok. Só tenho aqui Ok, uma então. pergunta para o Tiago e para a Isabel, que é, todas estas incompatibilidades, ou mesmo este tema que o Prestimo estava a dizer, de tempos entre um exame e outro que seja necessário para preparação, isto já está tudo levantado e já está até, ou não? Porque isto aqui se calhar é um tema que depois tem que ser visto também mais ao detalhe com o Deliver Care,
se ainda não estiver completamente levantado. Assim, nós temos, isto está numa central de parametrizações, penso eu. Não estou certa que esteja tudo levantado, que o levantamento esteja todo feito, mas sim. Mas já houve em tempos esse trabalho. Sim, nós podemos ver. Eu sei que também a Nélia está a fazer aquele projeto de revisão do serviço catálogo e de algumas regras. A questão é se eles também só estão a fazer regras mais, ou seja, eles estão a rever, na verdade, regras de tudo, desde pricing ao resto. A questão é se também esse tipo de regras está a ser lá levantado. Ou de revisto. Levantado no sentido de ser revisto, porque elas já existem, não são novidades. Eu não, Rita, põe uma nota para validarmos com a Nélia se este tipo, por exemplo, de Já existe definição essa. não está a ser considerado agora quando se está a rever os catálogos de alguns atributos podem ser relevantes. Senão a gente sabe que depois vai ter que se calhar ver quem é que fará mais sentido, mas precisamos de... Aqui vamos fazer isto em 2 passos. Primeiro vamos definir muito bem o que é que achamos que é a informação relevante e depois ver se ela já existe e se nos podem fazer chegar. Está bem? Ok. E depois a gente já se sincroniza com a Nélia para saber, já que se está a fazer uma revisão, se conseguir essa revisão vir logo feita, melhor. Ok, então o administrativo efetiva então o agendamento e, consequentemente, será enviado o aviso de marcação e caso se aplique também os questionários respectivos para a realização do exame. Depois, por fim, se após a efetivação do agendamento, se o exame necessitar de uma autorização, então segue para o processo de gestão de autorizações da área de back-office que irá tratar do pedido de autorização para este. É assim, eu só vou confirmar a Rita numa coisa. Isto vai ser um processo automático, ou seja, o que nós queremos é configurar logo no sistema se os atos precisam de uma autorização. Quando vocês efetivam o agendamento e dispara, se nós tivermos já o bus por trás e que já a prescrição até já está e não precisar mais do que a prescrição, isto é tudo automatizado. Não vai, é assim, vai haver ferramentas para o back-office saber se houve algum problema e suportar, porque nem tudo consegue ser sempre automatizado, porque às vezes há um erro e é preciso algum suporte manual, mas a vossa visão, e é só para não desalinhar da vossa visão, é que isto tudo que se der para ser automatizado, é automatizado. No fim do dia, eu agendei, já lá tenho a prescrição, o pedido de autorização segue para o BUS encaminha para a FR, recebe e confirma e é visível no ato que a autorização até já está aprovada. Ok? Que é um bocadinho a vossa visão, correto? Certo. Perfeito. Sim. Sim, correto. Perfeito, não, é só isso, é para não pensar que aqui é manual. A ideia é ser automatizada, é só dizer que quando requer autorização, isto vai para a gestão de autorizações, que depois é um automatismo. Na verdade, hoje em dia eu sei que é o administrativo quase tem que se lembrar de enviar um mail e isto vai desaparecer. Sim, eu acho que podíamos considerar mais uma informação adicional para conforto de todos. É depois deste processo, no ato da gravação ou o que for, que saísse um pop-up, uma informação a dizer que este pedido seguiu ou está sujeito à autorização e que o mesmo já seguiu, qualquer coisa assim do género, para que o administrativo também esteja confortável com o processo. Então, mas não é mais um papel, é Não, mais é um aviso. Sim, um alerta, nada de... Ou seja, quando efetivo o agendamento, está lá uma nota, pronto, a requer autorização vai ser processado. Certo. E ele... Ok? Ser mais visível, ou seja, este exame requer e vai ser, o pedido vai ser gerado automaticamente. Certo. E quanto muito vamos mostrar ao administrativo os documentos que são necessários, tipo a prescrição, para ele saber, enquanto a prescrição não for, isto vai ficar um bocado pendente e vai ficar numa lista de tarefas que alguém vai andar à caça da prescrição. Mas que a partir da prescrição já foi porque nós tivemos que... Sim. Certo. Exatamente, mas imagino que o doente não tinha e não foi possível isto efetiva, mas fica numa lista de tarefas de autorizações pendentes de documentação. Muito bem, e quem vai gerir essa lista de autorizações depois sabe logo à partida que a requisição não foi indexada no momento da marcação. Exatamente. Bom.
correto, porque depois for via MyCuf é a mesma coisa, enquanto não tiver prescrição, se calhar está, ou seja, está agendado, mas tem, ou seja, depois pode ser essa equipa central, se calhar vai tratar desses casos, olha, falta aqui um documento e eu não consigo, isto não pode ser automatizado para a AFR enquanto o documento não estiver digitalizado e anexado, e depois se calhar é mais andar atrás do cliente, olha, não foi ainda ao MyCuf pôr lá a fotografia da prescrição, consegue fazer isto? Muito bem. Ok? Tá bem, mas é um bocadinho a nossa visão. Se tiver tudo, aquilo dispara logo tudo automático. Se não, vai para uma lista de tarefas e alguém tem que andar a perseguir no bom sentido quando é o cliente e depois também podemos automatizar, que é, envia um SMS, dar-lhe o aviso. Depois, se calhar, pelo tipo de utilizador também percebe, olha, não tem MyCuf, não tem outro remédio. O worst case scenario dizer, olha, quando vier mesmo, traga e a autorização é pedida na efetivação. Hoje em dia também acontece muito. Mas pronto. Okay. Perfeito. Se calhar vamos depois então aos outros. Sim. Ok, então aqui para a componente de cancelamento. O cancelamento, aqui quando o cancelamento é efetuado a pedido do eu aqui não coloquei toda aquela componente que vimos na outra sessão específica de reagendamento e cancelamento, porque quando o cancelamento à partida é feito por uma alteração da agenda, por um bloqueio, não vai necessitar de nada mais para além daquilo que vimos na outra sessão. Portanto, aqui a única alteração que pode haver ou derivação é quando o cliente solicita o cancelamento do exame, ele entra em contato com a unidade e solicita o cancelamento, o administrativo identifica o agendamento inicial, procede ao cancelamento desse agendamento, registra o motivo e o sistema automaticamente liberta a vaga inicial. Sendo que aqui o pedido, eu diria que deveria alterar o estado do pedido, ou seja, o estado anteriormente já estava no estado agendado, tem que voltar a libertar o estado para voltar a ficar novamente disponível para, no limite, ser utilizado posteriormente. E depois temos aqui uma variação que é se o ato que foi agendado necessitou ou não de um pedido de autorização. Se houve a necessidade de fazer um pedido de autorização, então deve aqui haver um envio automático de uma informação para a área do back-office para que o pedido de autorização seja cancelado na entidade, ou seja, entre em contato com a entidade para cancelar o pedido que foi feito anteriormente. E depois segue então o processo de gestão de autorizações. Caso não tenha sido necessário uma autorização, ou até mesmo quando for necessária a autorização, depois então o processo segue para o agendamento através com base nos pedidos pendentes. Ou seja, esta vaga que foi libertada aqui será então depois ocupada aqui através do processo de agendamento de vagas com base em pedidos pendentes. Ok? Não sei se aqui tem alguma coisa a acrescentar ou a alterar. Perfeito. Tá? Ok. O reagendamento Ok. é bom. O reagendamento é muito aqui nos cancelamentos, depois, dependendo do motivo, a gente depois pode fazer algum estudo ou alguma análise disso, não é? Mas pronto. Porque assim, há o conceito também de eu quero reagendar, mas não sei como, e vou pôr o meu pedido como pendente, pedido de agendamento, ou seja, está agendado, vou voltar a pô-lo como pendente, porque se calhar clinicamente ainda não estou na condição de voltar a fazer um exame específico e preciso do ok médico. Pode acontecer, eu sei que acontece. E aí podemos ter o conceito de a prescrição volta a ficar pendente de agendar, volta um passo atrás, liberta a vaga, e aí podemos ver se a autorização ainda fica válida, porque ela tem validade e não se anula, certo. Apenas eu ainda não sei exatamente quando é que posso fazer o exame, porque a condição clínica não o permite naquele momento. Isto tanto é válido para um exame ou para uma atividade clínica. Ok? Também. E aí não quer anular a autorização, só quer dizer, olha, este agendamento liberta a vaga, fica aqui pendente e vocês têm uma lista de pendentes por um motivo específico que vocês basicamente sabem, e assim que houver uma condição clínica ou uma luz verde, voltam a agendar. Está bem?
E aí sim, e aí dependendo do motivo é que pode ou não fazer com o cancelamento da autorização. Se o motivo é mesmo necessito temporariamente ficar como pendente para a avaliação clínica, pronto, em princípio a autorização não tem que ser desmantelada. Ok? É se calhar um caso muito específico, mas também faz sentido. Força, desculpa, Rita. Depois, então, para a parte do reagendamento. Então, o administrativo contacta a unidade para fazer o reagendamento, o cliente, aliás, o administrativo identifica o agendamento, efetua o reagendamento já com base em todo o processo que nós vimos na outra sessão de reagendamentos, e com base também na prescrição inicial, registra o motivo do reagendamento, e depois aqui o sistema automaticamente liberta a vaga inicial. E depois aqui o que é que temos a mais relativamente ao cancelamento? Basicamente aqui, caso o reagendamento tenha sido para uma entidade, para uma unidade diferente, ou seja, vamos supor que eu inicialmente tinha um agendamento para as descobertas, mas quando fiz o reagendamento agendei para Infante Santo, por exemplo, aqui vai haver então o tal alerta também para o back-office para verificar a necessidade ou não de atualizar ou alterar o pedido que foi feito inicialmente à entidade. Porque, assim, na verdade, quando são unidades diferentes, vai funcionar um bocadinho quase como um cancelamento e um novo, porque são unidades diferentes e vão precisar mesmo de autorizações diferentes. Era essa que eu ia dar, exatamente. Ou seja, mesmo para o sistema, para o utilizador parece que é uma alteração, mas basicamente, na verdade, como são unidades diferentes, nós vamos mesmo ter cancelamento novo, embora a prescrição que lhe deu a origem, se for interna, vai ser a mesma. Vai ser usada na mesma. Okay. Isto é o multi-entidade aqui já é um bocadinho. E depois podemos ver que no sistema, na verdade, até podemos, olha, reagendamento só se for dentro de uma mesma unidade, se não o processo é mesmo cancela e tem, ou seja, cancelam, fazem um cenário anterior em que cancelam para aquilo gerar o anulamento tudo, pegam no pedido outra vez e dizem agora que é para esta unidade. Provavelmente é o que vamos fazer. Já vou ser sincero, por causa das implicações destas regras. Okay? Mas aí também são muito menos os casos em que isso acontece, mas acontece. Não percebi, preste-me. Ou seja, quando for um reagendamento para outra unidade, provavelmente o que vamos aconselhar é fazer um cancelamento e depois vão outra vez à lista dos pedidos pendentes de agendar, selecionam outra vez aquela prescrição interna e dizem agendar para outra unidade. Ok? E se for dentro da mesma unidade, é outro fluxo um bocadinho mais simplificado. Okay? Isto porquê? Porque assim que garantimos sempre que é anulada a autorização e é feita a nova autorização, porque quando pelo menos pensados, a maneira mais simples para nós é fazer assim. Senão estamos a adicionar uma complexidade que não sei se depois o sistema vai reagir bem. Aqui, se calhar, na verdade, estamos a cancelar numa unidade e estamos a marcar noutra unidade. Não é propriamente. Eu sei que o conceito de reagendamento é um bocado lato, mas na verdade estamos a fazer isso quando são unidades diferentes. Porque um reagendamento, na teoria, eu considero duas coisas: ou altera a hora ou altera o recurso. Aqui ainda estou a alterar uma terceira coisa, que é a entidade responsável e a entidade fiscal também responsável. Ou seja, estou a alterar a unidade de saúde. E por isso é que devia ser um cancelamento e um novo. Provavelmente isso vamos calcular. Ainda em fase de processamento desta informação, tenho aqui uma dúvida. Se calhar é descabida porque ainda estou a processar esta informação toda. Eu, no processo de marcação, o sistema vai ler o ato médico e vai logo informar-me na gravação. Front office ou eu, contact center, não tenho que saber se o ato necessita ou não de autorização médica. Correto. O sistema vai ler isso. Sim, correto. Se eu estou a fazer uma remarcação e eu registro o motivo, liberta a vaga, depois o sistema vai perguntar ao utilizador se o ato requer autorização ou isto é o processamento do sistema que nada... É o processamento do sistema. Nada tem. Do sistema, não, sim, é sim. só para nós percebermos mais ou menos o que o sistema por trás faz. Não vai perguntar ao operador, aliás, ok. Não, é basicamente se o ato reagendado requer autorização, se sim, basicamente se for dentro da mesma unidade, aquilo é um reagendamento, em que alterei a hora ou o recurso. Passei do médico A para o B, pode ser às vezes quando, por exemplo, o reagendamento pode ser às vezes o médico diz, olha, eu não estou disponível, passo os meus para o meu colega.
E é um reagendamento em que muda. Para o cliente não mudou nada, só mudou o recurso. Já percebi. Okay? Pode ser outra coisa, ou seja, reagendamento normalmente temos dois tipos, ou alteração de data e hora, ou alteração de recurso. Não deixa de ser um reagendamento, em que um não afeta o cliente e outro afeta o cliente. Isso eu já percebi, ok. A minha dúvida era só mesmo aqui. Não, isto é mais são regras nossas para saber o que é que por trás tem que acontecer. Está a validar e não é o sistema que está a questionar o operador. Não, exato. Okay. Não. Não é questão ao operador, não. Muito bem, já entendi, ok. Ok, então, basicamente era o que tínhamos hoje, agendamento, cancelamento, reagendamento de MCTs. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta, Sim. Rita. Sim, Joana. Por exemplo, no caso de que o pedido foi feito à seguradora e que a seguradora indica que é necessário um relatório médico adicional, como é que essa informação chega ao administrativo que tratará de recolher esse relatório médico? Assim, nós vamos ter o que consideramos listas de trabalho, worklists de autorizações, em que têm estados diferentes e podem ser worklists diferentes. Pode ser umas autorizações pendentes de documentos, autorizações em que foi solicitada mais informação, etc. Okay? Depois, isto depois vai-se refletir, a nossa ideia que também no agendamento fique lá, olha, a autorização está pendente, por parte não sei o quê. E a nossa ideia é que essa equipa central que existe hoje em dia se navegue por essas listas de tarefas. Okay? E depois no fim do dia o que pode fazer é, se eu preciso do relatório médico da equipa central, por exemplo, escrever uma mensagem no ECOS ao administrativo ou pôr-lhe quase uma tarefa, olha, preciso de um relatório A. Ok? Dependendo se é interna ou externa, porque quando for externa, se calhar vamos dizer, é contactar o cliente, olha, o seu médico tem que fazer um relatório para suportar isto. Ou seja, essas listas de tarefas vão permitir basicamente gerir esses estados que basicamente não podem ser totalmente automatizados, porque se a resposta, eu mesmo que o bus no futuro processe a resposta da FR, não é? Se for preciso um relatório extra médico, a única maneira é depois pô-lo na caixinha de correio da pessoa que o tem que realizar, ou seja ao cliente porque tem que o ir pedir ao médico, se não for CUF, ou ao médico que prescreveu, se for CUF. É a nossa visão. Bem, ou seja, estas listas de tarefas depois vão simplificar isso. E o que puder ser automatizado, é automatizado. Embora eu saiba que à partida não tudo vai conseguir ser automatizado. Em vez que hoje basicamente tiram-se listagens entre mails e não sei o que e faz isto. Na verdade isso tudo desaparece, fica registado que a autorização veio pendente porque precisa do relatório extra, fica lá registado e depois o utilizador na lista de tarefas vai tomar uma ação, seja se calhar interno é pedir ao médico que faça esse relatório, se for com o cliente que é externo, contactar o cliente. Ok? Estás ainda a partilhar, Rita. Podes parar se quiseres. Tá bom. Também? É assim, são listas de tarefas que nós não temos, mas isso foi o que nós decidimos com a RCM, é ter listas de trabalho, são worklists, onde estão as autorizações nos vários estados que permitem mais ou menos dar seguimento a esses fluxos. Em que o conseguimos automatizar com o BES vai ser automatizado. Ok? Ok. Não, isso, por exemplo, é até pelo que tem acontecido, é uma dor que nós temos, porque muitas vezes é preciso esse relatório médico, também não sei qual é a melhor forma depois da abordagem aqui neste caso, mas muitas vezes é preciso esse relatório, e o que acontece é que o administrativo tem conhecimento, mas depois anda ali dias e dias atrás do médico, a bater-lhe à porta do gabinete, a dizer, olha, preciso aqui do relatório, o médico, está bem, passado 2 dias continua sem relatório. É assim, o que nós temos a ideia é, ou pode mandar uma mensagem, ou pode-se pôr uma tarefa, eu não sei se os médicos vão gostar ou não, mas, ou seja, nós definimos aqui uma coisa que eu vou mostrar agora, num instante vou partilhar, que é a agenda integrada do médico. Eu queria só partilhar aqui uma coisa, eu sei que estamos a fazer isto para mudar e vamos mudar a maneira de trabalhar, mas
este tipo de relatórios adicionais, se não forem pedidos diretamente ao médico, pessoalmente, na maioria dos casos, nenhum médico vai fazer este tipo de relatórios. Pela experiência que eu tenho. Sim, isso depois podemos falar também com o corpo clínico, a ver, mas a nossa ideia é assim, a minha ideia, que é nossa, basicamente não partiu propriamente de mim, mas basicamente é assim, os médicos vão ter aquilo que nós chamamos, que eles pediam uma coisa que é a agenda integrada, que é qualquer coisa assim que ainda não existe quando se logam. E uma das coisas que eles tinham é tarefas pendentes ou mensagens. E a nossa ideia é, nas tarefas pendentes, é um relatório, ficar ali, tem que realizar para o médico, para o doente tal, o relatório sobre isto. E o E médico, ficar assim logo para o toque. E ele, quando entra, sabe, tem ali uma tarefa pendente, vê aquilo todos os dias quase como um alerta. Certo. se for um relatório Assim, pelo menos. do sistema, integra logo, entra logo aqui neste género de workflow ou não? Depois temos que ver, porque se for um relatório tipificado, etc., ele até podia ir logo na tarefa e saltar logo para o formulário do relatório, sim. Certo? Essa E é aí incluía logo, entrava logo naquele workflow, não obrigava ninguém a estar a validar ou o que quer que seja. Ficava logo disponível para a equipa de gestão de autorizações. Uhum. Sim, basicamente sim. Quando ficasse. Temos que pensar que o futuro é as unidades cada vez mais, nem que seja só um mito, mas trabalhamos para cada vez mais as unidades não tenham back-offices. Ao não ter back-offices, temos que ter o apoio dos sistemas. Portanto, Sim. se alcançar Mas a pronto, tarefa, que é um relatório, era é assim, integrado no workflow da gestão de autorizações. mas para isso temos que tipificar ou seja, por isso é que eu disse logo à Nélia, nós precisamos, e é um tudo vosso, no sentido de quais são os tipos de documentos estruturados ou bem identificados que são necessários para as autorizações para a gente modelar isto, porque se for assim daquelas de texto livre, esqueço, nem consigo dizer que formular, não consigo automatizar, é quase como se fosse uma mensagem, na realidade, deixa de ter uma tarefa, passa a ter uma mensagem, olha, preciso fazer um relatório, que eu nem sei muito bem o que é. Agora, se nós dissermos, não, para aquilo que são, e eu ainda só cobri autorizações para ambulatório, para aquilo que é a atividade ambulatória, por regra, precisamos da prescrição, que é um documento, que eu percebo, e precisamos deste, ou do relatório tipo A, relatório do tipo B, que é para depois eu conseguir modelar isso no sistema, porque se não tiver isso, basicamente o que eu consigo pôr é aqui uma mensagenzinha da equipa administrativa ou não sei o quê, para o médico. Também pode ser uma opção, existe também essa, para aquelas exceções ou coisas esquisitas. Ele pelo menos vê, não vai dizer que não ouviu. Okay? Mas a nossa ideia é ter aqui tarefas pendentes de coisas que ele tem que efetuar. É um bocadinho a nossa visão. E também a única coisa que eu também não disse é quando é que, em que versão do X isto logo está. Não sei se vamos conseguir ter tudo para o dia do primeiro rank, mas a nossa visão é ter isto aqui e incorporar estes conceitos todos. Em que alertas são alertas, depois aqui é basicamente ele, olha, os meus doentes internados, clica aqui, vai para os doentes internados, ok? Ou se vê aqui a sua agenda, olha, eu quero hoje estou nas descobertas, quer, ou seja, é um bocadinho uma coisa muito simples, em que ele tem a visão do todo, de algumas coisas que tem pendentes, alertas, e pode saltar para as coisas, também. E nós depois conseguimos ter a visão de quantas tarefas pendentes ou mensagens o médico tem por responder? Sim, não. Mensagens duvido, e depois disso podemos ver ou não, ok? De leitura, porque isto é um bocadinho como e-mails, e depois pergunto, mas tem e-mail, tem ideia de quais são. É como se fosse um e-mail num contexto mais clínico, mas hoje em dia tem isso ou não, se calhar nas mensagens não fará sentido, que é uma coisa mais privada. Para aquilo que são as tarefas, podemos ter dashboards, sim. E até estarem linkadas a outras listas de tarefas de outros utilizadores porque elas estão encadeadas, está bem? As mensagens acho que vai ser mais pessoal, não duvido que a gente pode ter alguns dados estatísticos, mas respeitando um bocadinho a privacidade das pessoas, porque são mensagens em que naquilo que são as tarefas, sim. Mas que mensagens são estas? Isto são, eu, por exemplo, eu quero enviar, eu sou médico, quero enviar um comentário, um pedido a um médico ou um colega meu, posso escrever aqui que não seja propriamente, ou, é assim, vocês pediam um sistema de mensagens clínico em que algumas coisas, quando a resposta é clinicamente relevante, até podê-la adicioná-la ao processo clínico eletrónico. É tipo, em vez de ser um Skype ou um chat ou uma coisa, por exemplo, é um sistema de email chat, basicamente, dentro do processo clínico em que fica lá tudo registado. Em que não é partilhado no processo clínico, a não ser que o utilizador queira e faça sentido. Do resto é a sua mensagem privada.
E a vantagem é que fica no processo clínico e são as mensagens e são visíveis aqui, num contexto muito específico, em que não é um WhatsApp pessoal, não é essas coisas, mas isso até às vezes uma observação for relevante pode ser adicionado ao processo clínico. Pedir uma opinião, em vez de uma coisa é eu pedir mesmo uma interconsulta ou uma visita a um doente meu ou uma referenciação. Outra coisa é às vezes pedir uma opinião até dentro da mesma especialidade de, olha, eu já vi este exame, suspeito-se a isto, olha, dá-me-te uma segunda opinião. Pode ser uma mensagem em que basicamente depois um colega vai e diz, olha, eu estive a ver, pareceu-me isto assim, assim. Se calhar a observação for relevante clinicamente, até, olha, vou adicionar isto. Se não, é só para mim. É assim, o sistema de mensagens pode ser útil de maneiras diferentes para profissionais diferentes. Entre administrativos, às vezes pode ser um recado, olha, eu fechei isto, ficou pendente isto, e quero eu deixar ao meu colega, ou até pode enviar para o meu grupo de colegas do balcão onde eu trabalho e quero deixar lá uma nota, olha, o caso A ficou pendente, eu sei, ficou não sei o quê. Ou seja, em vez daquelas notas dos post-its que podemos deixar, ou queremos deixar um recado, ficar ali para o grupo, está bem? Eu acho que a utilidade pode ser diferente segundo mas basicamente eu quero deixar no sistema uma mensagem para um grupo de colegas ou um colega em específico, ok? E fica no sistema, está bem? Ok. Eu ainda estou aqui parada nas tarefas. Desculpa. Ok, diga. Hoje nós temos um contact center a criar o que nós chamamos tickets, Uhum. que é uma forma que têm de comunicar com a unidade ou com o médico. Sim. A nossa ambição, e não Mas pode ser o ticket que integra com o Ecos e põe lá, assim, era isso. Portanto, a nossa ambição, e é um trabalho que já estamos a dar alguns passos nesse sentido, é que, em vez do contact center criar conforme a tipologia do ticket, em vez de criar para o nosso back-office e o nosso back-office estar a encaminhar para o médico, porque a resolução até depende do médico, é no dia da manhã estar a enviar imediatamente para o médico. Portanto, no fundo, ele vai criar, o nosso contact center vai criar aqui tarefas aos médicos. Se o médico tiver a possibilidade de, no seguimento dessa tarefa, adicionar um relatório, este assunto fica resolvido. Sim. Certo? Sim, sim. A única coisa é que nós temos de tipificar muito bem para ele saber que tipo de relatório tem a fazer, não pode ser uma coisa descritiva. E, ou seja, os tickets a serem integrados com isto, primeiro, nós podemos escrever esse roadmap, não vou garantir para o dia 1, mas, ou seja, vocês usam agora estava-me a lembrar do meu, é o S-Ticket, não. O S-Ticket. Ou S-Ticket, exatamente. Pronto, tem que estar tipificado o tipo de relatórios, ou seja, tem que ser um tipo de ticket muito próprio em que para poder integrar com o X e ele saber logo, olha, quando vem isto quer dizer que é o tipo de documento A ou B e é esta descrição padrão que eu devo pôr. Ou a descrição até pode ser o que o administrativo põe no ticket e depois a atividade é que é o tipo de documento X, que é para nós sabermos que é logo, olha, isto é para realizar isto e depois tem aqui uma nota do utilizador. Ok? Mas sim, na verdade, no fim do dia podemos imaginar algo assim. Sim. Okay? Em que eu não obrigatoriamente essas pessoas nem têm que ter acesso ao Ecos. Basicamente vem algo do outro lado para ser realizado. Tá bem? Mas pronto, isto é uma visão, por isso depois a gente vai descrever isto tudo. Eu não sei quando é que vamos ter tudo totalmente integrado, mas esta é a visão. Ok? Que assim, pelo menos garantimos que a informação está e facilita o utilizador nos processos e não tem que ser a memória ou um Excel, andarmos a fazer esse tipo de controle de uma forma um bocadinho mais manual. Muito bem. Ok. Não sei se há mais. Pronto, nós pelo menos já vimos. Eu penso que a parte do Ecos para a parte de agendamento vocês também já a viram, certo? Ok, não vale a pena estar a repetir. Basicamente, então o que vamos fazer agora no fim, é assim, não sei se queremos recapitular um bocadinho mais os requisitos que nós já falamos aqui, só para ver se as notas estão mais ou menos e depois enviamos no e-mail as mesmas e como eu disse no início, uma vez que tenhamos essa descrição mais completa, vamos começar a partilhar, está bem? Esses que nós chamamos os pedidos de alteração, ou seja, essas novas funcionalidades que não existem no dia de hoje, uma vez estes documentos também os podemos partilhar com vocês, para vocês pelo menos validarem se funcionalmente responde àquilo que foi falado nas sessões ou à ideia que ficou das sessões.
Ok, só queria introduzir aqui também mais um tema, e aqui também vou pedir mais uma vez ajuda à Isabel e ao Tiago, por causa da possibilidade de marcação por ato, ou seja, uma das coisas que nós falámos era que queríamos cada vez mais uma uniformização das marcações, e pelo que foi falado, existem, por exemplo, atos codiadores que são feitos na consulta externa, como também são feitos na imagiologia. Portanto, imaginando aqui que nós queremos mesmo assim, ou que é a nossa ideia, o objetivo do grupo, uniformizar aqui marcações, mesmo, por exemplo, para o contact center, o operador não conhece a realidade de cada uma das unidades, mesmo que ao dia de hoje as coisas sejam feitas de uma forma distinta. O Tiago na altura até deu o exemplo da biópsia prostática. Aqui, Tiago, ajuda-me aqui a tentar aqui também perceber aqui qual é a visão da coisa, mas a ideia é uma marcação por ato e não por local. Certo, porque temos hoje em dia, por exemplo, das biópsias, temos biópsias que são feitas na imagiologia e temos biópsias que são feitas na especialidade, ou seja, na área da consulta externa. Podemos ter uma biópsia prostática associada à imagiologia ou podemos ter a biópsia prostática associada à urologia. E também temos o caso da imagiologia, das ecos ginecológicas, no HCD em particular, que temos eco ginecológica associada à ginecologia, que é feita no edifício 2, no piso 2, ou temos a eco ginecológica associada à imagiologia, que é feita no edifício 1, na imagiologia. Sim, mas é assim, nós pelo menos estávamos a ver mais o agendamento ao ato, à atividade, não tanto ao local. Depois a questão é, temos que pensar um bocadinho quais são os impactos dos locais, porque assim, mesmo quando estamos a fazer a biópsia pode ser uma necessidade que ocorra durante o ato e à partida já sabemos que vai ser efetuada uma recolha da amostra, muitas vezes até para a anatomia patológica, isso é sabido, porque depois há uma prescrição muito específica para isso, para ir sabermos quantas amostras e que tipo de amostra vai ser recolhida. A questão é porque como é feita num contexto ou noutro, ou isso é independente no tipo de agendamento, né? Porque depois quem está no contact center não faz a mínima ideia destas distinções. Ok? E aí temos que ver se há alguma restrição ou não, e se as há, como é que nós as conseguimos modelar. Isto falando. Acho que não era isto, foi não, Tiago? Não. Não. Então. Eu confesso que nem percebi bem. A biópsia, neste caso que o Tiago estava a falar, é o ato de biopsar, não é o produto que vai para analisar. Mas eu vou buscar outro exemplo, se calhar é mais... conseguimos chegar lá com mais facilidade. A eco ginecológica. Há médicos ginecologistas, unidades têm médicos ginecologistas a fazer e imagiologistas, há outras que só têm ginecologistas, há outras que só têm imagiologistas. Se eu pesquisar, se eu não tiver que ir ao serviço, se o meu método de marcação não me obrigar a ir ao serviço e depois escolher o ato, e se me permitir logo ir ao ato, eu tanto tenho agenda pelo médico ginecologista como tenho agenda pelo médico imagiologista. Sim, mas aí acho que não há questão. Era isto, não era, Joana? Sim, mas se for essa só a questão, acho que não é questão, não é tema. O único tema é quando, por alguma regra especial, vocês querem que seja no serviço ou no serviço de imagiologia. Imaginemos que havia alguma regra específica, aí é que seria mais complexo. Se não houver questão, como o ato é o mesmo, a mim tanto faz, seja o radiologista, como seja, vamos chamar assim, ou até tanto me faz que seja na imagiologia que a faça, ou que seja no serviço de ginecologia, se for o caso. Porque o ato em si é o mesmo. Também. É a ecografia, sei lá, dependendo do que for, mas e não estou obrigado a escolher o médico A, B ou C. É os que tiverem disponíveis, correto? E não vou ser obrigada a escolher a especialidade. Pode-se ir diretamente ao ato. Sim, mas aí é o ato, ou seja, não vamos escolher a especialidade. A única maneira de limitar a especialidade é limitar o médico, por exemplo, ou o grupo de médicos. Certo. Ok? E depois nós como as ecos, ou a maior parte dos exames são muito específicos, ou têm a sua descrição, seja, sei lá, ecopélvica, sei que é uma ecopélvica, ponto. E depois há um conjunto de pessoas que as podem realizar. Onde estão é pouco relevante, desde que seja quando eu escolho uma unidade, por exemplo.
Mas aqui estou aqui a pensar noutro tema associado, que é tu marcas para esse ato, independentemente depois qual é que é o serviço. No entanto, quando o cliente se dirige depois à unidade para fazer o ato e tira uma senha, aquilo depois vai dirigir o cliente para o serviço que Sim. está marcado, não é? Sim, não, mas é assim, a grande diferença que estamos aqui a falar é quando eu vou pesquisar, eu não quero limitar ao serviço. Quando eu seleciono uma vaga, já estou a selecionar um recurso e um serviço. Ok, Isso, isso. certo. E logo no agendamento é de, olha, é no piso 4, é aqui que vai fazer. Ou seja, o que eu não quero é limitar na pesquisa. Porque tanto me faz que seja estamos a falar muito das ecografias, tanto seja da obstetrícia no departamento da obstetrícia e no ginecológico, se for mesmo, se forem separados, são separados, ou na imagiologia. São 2 departamentos que normalmente são fisicamente em espaços diferentes, mas cá tem um conjunto de exames que faz exatamente a mesma produção e que se calhar para mim é indiferente, desde que tenha capacidade que é utilizá-la. Ou seja, quando pesquisa é-me indiferente onde pesquiso, mas quando ficar marcado, fica marcado num ou noutro. E o cliente também vai ser informado, olha, é no departamento da obstetrícia ginecológica ou de ginecologia, se for o caso, ou é da imagiologia. E cada um tem o seu piso e a sua localização. Portanto, E as senhas, sim. eu posso marcar por um dos campos, especialidade, ato ou médico, e desde o momento em que eu conjugo mais do que um destes campos, ele preenche os outros automaticamente. Sim, a gente nem estava tanto à especialidade, é ao ato ou ao médico, ou médicos, porque depois esses referem a especialidade, não é mais pensar nesse contexto assim, porque a especialidade é mais algo que está afeto um conjunto, podia estar, mas pensando mais assim, na É verdade. mais uma organização nossa e não tem que... Sim. Sim, porque basicamente os atos são realizados por recursos, normalmente que são médicos ou outros, não é? E se eu quiser limitar essa especialidade, estou a limitar, outra maneira de limitar os médicos, diria eu. Que é basicamente quase dizer, olha, é só para este tipo de agendas. E logo à partida estou a limitar. Uhum. É isso. Então acho que respondemos. Mais alguma questão? Não. Queremos fazer um recap aí das notas que tomamos, pelo menos. Sim. Sim, posso aqui recapitular o que eu anotei em termos de requisitos. Ok, basicamente temos aqui a primeira questão da possibilidade de fazer agendamento para ou 2 recursos ou 2, sim, na prática será 2 recursos, que é a questão de ter o agendamento do exame que é o médico que vai fazer e depois agendar também o anestesista. Exato, falamos duas coisas, ou ter uma atividade para 2 recursos, ou ter uma atividade composta que necessita, basicamente é como se fossem 2 atos, precisa cada um do seu recurso. Sim, ainda vamos ver o que é melhor, mas basicamente respondemos assim à mesma necessidade. Certo. Depois temos aqui, pronto, coloquei aqui a nota de que aquele passo da digitalização no processo será feito da digitalização da prescrição externa será feito no final, após a efetivação do agendamento. Depois a prescrição externa deve estar associada, pronto, independentemente de ser necessária ou não a autorização por parte da FR, deve estar sempre digitalizada a prescrição externa. E de preferência que seja feito no momento do agendamento, ou seja, quando for feita a admissão já a prescrição esteja associada ao agendamento. Ok. Depois aqui, se o processo, lá está, o processo em termos do MyCUF, o ideal será depois no MyCUF haver a possibilidade do cliente associar a prescrição àquele agendamento. Se for no Contact Center, então é solicitado ao cliente ou que vá ao MyCUF e faça a digitalização, ou então que envie posteriormente a prescrição e depois em back-office será feita a associação dessa prescrição ao agendamento também. O requisito aí para nós vai ser sempre permitir qualquer ato, pelo menos aquilo foi identificado desde digitalização da prescrição médica com o original.
Certo. Depois temos aqui também um requisito que é validar o prazo, isto está um bocado repetitivo, validar o prazo de validade da prescrição, e este prazo de validade pode variar consoante a EFR, no momento do agendamento, ou seja, quando se valida a EFR, eu ter logo a indicação de se aquele pedido que eu estou a ter como base ainda está dentro do prazo de validade ou não. Depois temos aqui na parte da identificação das unidades, aqui a ideia seria quando o agendamento está a ser feito na recepção, ele por defeito já me assumir qual é a unidade onde eu estou a trabalhar e ser essa a unidade que vai sugerir caso eu não faça nenhuma alteração, ou então poder não só ir pela unidade onde estou, mas também pela zona de influência, que seria depois configurado um raio de X quilómetros para eu pesquisar sempre a minha área de influência, ou então, em último caso, escolher manualmente quais são as unidades. Depois tinha aqui outras duas variantes, que era quando eu seleciono o recurso, não selecionar a unidade e eu poder pesquisar por um determinado médico em todas as unidades que ele que presta serviços. Por outro lado, se eu selecionar o ato médico, aí sim tenho que selecionar as unidades. Depois a questão dos exames incompatíveis, ou seja, no momento em que me retorna as vagas, e haver sempre a indicação de que quando eu estou a pesquisar vagas para exames que são incompatíveis, para eu perceber que caso as vagas disponibilizadas não sejam sequenciais, eu também poder informar o cliente que não são sequenciais porque os atos são incompatíveis ou por qualquer outro motivo. Depois tinha aqui, no momento do agendamento, alertar o administrativo que o exame requer autorização e indicar que o pedido de autorização foi feito automaticamente pelo sistema, ou seja, aquele processo que vimos que caso haja a necessidade de autorização, automaticamente o sistema vai gerar uma tarefa na lista de trabalho de back-office para fazer o pedido dessa autorização e o administrativo que está a agendar poder ter essa visibilidade, a dizer que não é necessário fazer nada, na prática que o pedido já teve o seu seguimento. E também poder aqui perceber quais são os documentos para cada pedido que são necessários para garantir que no momento do agendamento a prescrição foi digitalizada e caso seja necessário mais algum tipo de documento também poder digitalizar para ter todos os documentos necessários quando depois em back-office for feito o pedido de autorização. Pronto. E depois aqui por último tinha aqui uma nota que é esta última parte que falámos, que é na prática eu poder fazer agendamentos sem selecionar o serviço, agendar simplesmente o ato médico e se aquele ato médico estiver associado a mais do que um serviço, na prática vão-me devolver vagas para mais do que um serviço. E eu depois seleciono a vaga correspondente e depois aí sim já vai ficar associada a um serviço, a uma localização física, a um piso, a uma zona do... Isso já acontece hoje em dia, na verdade. Porque basicamente ao selecionarmos um ato ou atividade, se não limitarmos nada, ele vai pesquisar quem é que pode fazer esse ato ou atividade. Ou seja, não é para nós basicamente não vai ser um requisito novo. Mas... ok, mais alguma coisa que acham que tem falta? Nós depois vamos mandar isto tudo, vamos basicamente processar e mandar isto no e-mail e à medida que formos basicamente para aquilo que mesmo são gaps e novos requisitos para o ECOS, não para vocês, porque depois vocês vamos ter que cobrir os requisitos todos, vamos mandar essa descrição do que já existe no ECOS. À partida não, e estamos mais do que disponíveis para demonstrar outra vez se for preciso. Tá bem? Ok. Perfeito, então hoje durante o dia já mandamos as notas com esta definição, está bem? Certo, obrigada. Ok, obrigado nós. Tá bom, boa Obrigada, bom semana. dia.